Hoje é 6 de junho de 2016, manhã chuvosa e fria em São Paulo. Começa com reminiscências de um artigo publicado pelo ministro Barroso no Conjur, respeitabilíssimo órgão de divulgação, dizendo o ministro Barroso sobre o foro privilegiado, acentuando que aquilo deveria ser reservado exclusivamente aos chefes dos poderes. Isso é bom e é ruim. Bom porque proletariza os poderosos. Ruim porque relembra a Revolução Francesa, em que os nobres eram carregados dentro de carroças seminus, com as vestes esfarrapadas, eles e elas, a caminho do cadafalso, com o populacho a atirar ovos podres e vegetais diversos, as crianças alegres porque ver uma cabeça cortada dava um esfuziante estímulo aos menininhos e menininhas. Sabe-se que o corte do pescoço, em princípio, não impede imediatamente a movimentação do órgão superior. Nesse sentido, o decapitado mexia os olhos ou movia a língua, alguma coisa terrível. Mas para a criança daquela época ou desta, ainda incapaz de conscientizar a plenitude da tragédia humana, era muito curioso. Corre-se o risco, com essa popularização do foro, e de ver os poderosos caídos em desgraça serem conduzidos dentro de carroças com as vestes esfarrapadas a caminho da guilhotina ou da papuda. Em Brasília, se a memória não falha. Acontece isso sempre. Na democracia ou na ditadura sempre acontece isso. A Polícia Federal hoje, numa certa medida, enquanto expõe os presos com as mãos amarradas às costas, imita civilizadamente ou sofisticadamente o que se fazia na Revolução Francesa sob o domínio de Danton, Marat ou Marat, como querem outros, como aqueles outros revolucionários que foram caindo um a um até Saint-Just. Todos se foram, na medida correta, perdendo a cabeça sob Madame Guilhotina. É assim que funciona sempre. O tempo dá tempo ao tempo e o futuro dá tempo ao passado. Ver-se-á o que há de acontecer. Os poderosos de ontem são os sacrificados de hoje. Os sacrificados de hoje de repente retornam no amanhã. É esquisito, mas sucede no mundo inteiro. Remanescendo ainda dessa semana, e agora na segunda-feira, vem o refluxo de Roland Garros. Poucos sabem quem foi Roland Garros. Foi um as da aviação de caça francesa na Primeira Guerra Mundial, quando os aviões começavam a surgir. Isto é uma predileção enorme deste cavaleiro andante. Há filmes sobre aqueles aviõezinhos feitos em telas, com jovens pilotos de 18, 19, 20 anos, disparando metralhadoras rústicas, uns contra outros, a partir do primeiro que deflagrou um fuzil de caça no inimigo que voava ao lado. Depois disso, depois de Roland Garros e dessa lembrança, surge a vitória de Djokovic,
é assim que se fala. Ele agradeceu depois da vitória em francês, ao povo francês, razoabilíssimo francês dele, por sinal, não igual ao de Yves Gandra, que tem um francês perfeito, mas quase. E agradeceu em inglês também, uma língua saxônica bem posta, a vitória em Roland Garros. E depois vem a glorificada mulher, que tem um nome esquisito, parece nome de indiana, não, Muguruza, venceu a invencível Serena Williams. Por uma dessas curiosidades, a origem dela, segundo dizem as notícias, ou afirmam as notícias, a origem dela é Venezuela. Nasceu venezuelana. É uma honra para aquele país que está se desmazelando, um combate terrível entre um ditador e o povo. O povo, a prazo médio, sempre vence. Melhor seria a Maduro, é o nome dele, que deixasse ao povo a assunção da plenitude democrática e ao refortalecimento daquela nação sofrida. O resto é resto. Fala-se em aumento dos magistrados. Juízes precisam ganhar bem, muito bem, para não precisarem se desesperar nos fins de semana no meio dos processos. Hoje nem processos mais físicos há, na frente dos computadores, a pensarem o que hão de fazer na segunda-feira seguinte. Os magistrados precisam ser bem remunerados. Dizem que já o são. Não se sabe bem se são ou não são. Quem conhece bem isso são as mulheres, os filhos e os familiares dos magistrados. Eles vão lhe dizer se falta alguma coisa em casa a fazer a feira semanal. O efeito do aumento dos magistrados, obviamente, principalmente o efeito ou a resultante do aumento dos ministros da Suprema Corte, será com certeza uma consequência que há de se refletir sobre os advogados do Estado, sobre o Ministério Público e etc., porque é um efeito redundante, imprescindível, necessário e não disponível. Isso há de resultar numa despesa enorme para a nação. Mas dizem que aqueles que tomam conta do governo hoje sabem o que fazem e que o façam bem, porque o país obviamente está extremamente sofrido. E tenho dito,